Krav Maga, ele vem depois do Kapap, né? Uhum. Eu quero saber onde nasceu e como se desenvolveu. E o que é Kapap e Krav Maga? Vamos lá. O Krav Maga, ele é de origem israelense, né? Ele é considerado como sistema de defesa pessoal israelense. Ele nasceu em Israel, né? Junto com a criação do Estado de Israel, onde naquele momento que estava se criando um Estado, necessitaria defender aquele Estado, então necessitaria de uma força armada, né? Que é a IDF, Israel Defense Force, né? Que é as Forças Armadas de Israel. E na formação de um soldado, né, na formação de um militar, ele passa por um processo durante o curso de formação, onde ele tem legislação, ordem unida, armamento e tiro, e ele tem a defesa pessoal. Dentro, quando estava se criando, até então aí o Krav Maga não existia, né? Então a pasta de defesa pessoal, que ensinava o soldado a lutar, era o Kapap, que significa combate face a face. O que aconteceu? Naquela época, na criação do Estado de Israel, um pessoal estava vindo da Europa devido às perseguições do nazismo, né, aquela coisa toda, e os judeus estavam vindo para a Terra Prometida, fazendo ali surgir o Estado de Israel. E quando se estava formando o exército, né, a IDF, a Israel Defense Force, como eu já disse, tinha várias disciplinas para poder formar o militar, né, o combatente israelense. O Kapap é a pasta de defesa pessoal. Então, vinham muitos professores de outras artes marciais, como karatê, judô, aikido, só que eles não iam ensinar karatê, aikido, outras artes marciais. Eles precisavam ensinar uma defesa pessoal que fosse efetiva e em pouco tempo preparasse o soldado, né, porque estavam correndo contra o tempo ali para poder fazer um exército, para poder defender ali os interesses da criação do novo Estado, e era o Kapap que era a pasta principal. Dentro do Kapap, tivemos vários professores, instrutores de outras artes marciais que davam aula de defesa pessoal, não era de arte marcial. Dentre elas teve o IME, que veio, né, da Europa, justamente com um barco chamado Pentio, aonde quando ele chegou em Israel, o que o IME sabia fazer? O IME, ele era lutador de wrestling, ele era lutador de boxe, ele era muito atuante na parte de educação física, condicionamento físico, então era o que ele poderia naquele momento prestar para o exército. Exemplo, a gente conversou até anteriormente sobre o militarismo, né? Então, lembra que você me falou que o cara tem que ser datilografista, mecânico, o cara que sabe que é mecânico, ele vai para a oficina. Sim. O cara que é cozinheiro, ele vai para o rancho. Né? E o cara que sabe atirar bem, ele vai ser instrutor de armamento e tiro. Então, sim, o IME, ele era um exímio lutador, então ele foi para a parte de defesa pessoal, onde ele foi integrado num grupo de instrutores de Kapap. Depois de um certo tempo, passou-se anos, né? O Estado de Israel já estava constituído, toda aquela situação, o IME sai do exército, deu baixa no exército. E aí é quando ele ele quis criar um sistema de defesa pessoal onde pudesse ser ensinado a pessoas civis, fora do meio militar. Só que até então ele não usava aquela terminologia Kapap. E aí foi quando ele criou o Krav Maga, que significa combate corpo a corpo. Então ele está lá montando um esquema, um cronograma técnico, ele está montando ali toda uma situação para a criação do Krav Maga. Inclusive, ele colocou até uniforme na época, os primeiros uniformes do Krav Maga eram os kimonos de judô, porque ele visitou uma academia de judô, ele viu o pessoal lá com a roupa de judô, ele viu as faixas, então ele criou um cronograma técnico, ele criou uma sequência de faixas, e aí ele desenvolveu o Krav Maga. Ou seja, o Krav Maga a origem do Krav Maga, ele veio do Kapap, onde o IME foi instrutor de Kapap, né? Saindo, ele teve a ideia de criar um sistema que fosse levado para a população civil. E aí se dá início ao Krav Maga. Daí, né, foi começar a ser difundido em várias partes do mundo, até chegar aqui no Brasil. Novidade e informação pra